do Instagram. Tô chamando o pessoal. Vamos. Esperando vocês. Quem for chegando aí vai falando um oi. Olá, Vanessa, Ângela, boa noite, Michele, Priscila também chegando aí. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Vamos, porque hoje tem muito assunto pra gente conversar. Muito assunto. E podem mandar pergunta que eu tô aqui no Instagram, eu tô vendo. No Facebook também podem mandar pergunta. Boa noite, Mariane. Seja bem-vinda. Obrigada. A Mariane colocou que tá amando as minhas lives. Que bom, fico feliz. Tá contribuindo, Mariane. Professora também de educação infantil, minha prima. Pessoal da família aí chegando junto comigo também. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Todos aqui são da minha família, né? As amigas não são só amigas, são realmente parte da minha família. Então, hoje a gente vai conversar sobre brincadeira, mas não é somente sobre brincadeira também. A gente começa falando um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil e a partir daí, boa noite, Gláucia, a partir daí, tá chegando aqui, nós vamos falando sobre as brincadeiras mais apropriadas. Hoje eu mudei o meu ambiente e vocês vão perguntando e a gente vai conversando. Esse é o objetivo da live de quinta, ser uma boa conversa entre mães, professoras, psicopedagogas, neuropsicopedagoga. Eu estou terminando minha neuropsicopedagogia, faltam só algumas coisinhas pra gente concluir. E aí vocês vão contribuindo, a gente vai construindo essa informação. Bom, antes da gente começar a falar, a gente tem que pensar no ser humano. E o ser humano, ele é composto, ele não é só uma coisa, um corpo, pura e simplesmente. Ele é muito mais do que isso, né? A gente possui algumas dimensões. E todas essas dimensões têm que ser pensadas e têm que ser vistas mediante o nosso trabalho. Trabalho, não só o trabalho pedagógico, mas também o trabalho enquanto mãe, né? Enquanto ser que educa outro ser. Porque a gente está sempre educando as crianças, né? As crianças estão sempre aprendendo. E a gente com elas, né? Porque eu falo sempre que eu aprendi muito com os meus alunos. Do que fazer, do que não fazer, né? A gente vai percebendo. Então, a gente tem as nossas dimensões. Vou falar para vocês as dimensões do nosso corpo. A gente tem a dimensão física, a dimensão cognitiva. Para quem não sabe, a dimensão cognitiva é a dimensão que trata do pensamento, da organização desse pensamento, né? A dimensão
afetiva, a dimensão volitiva, que é a da vontade, a dimensão social e a dimensão religiosa. Todas essas dimensões compõem o nosso ser. Então, quando a gente vai propor qualquer atividade que seja, é bem bacana que a gente lembre que o ser não é só uma coisa, ele não é só um corpo, ele vai muito além disso. E isso é importante. E lembrar também que cada sujeito é um sujeito. Cada ser é um ser. Eu tenho aqui 2 mães de gêmeas, né? E 2 mães... Então, assim, vocês sabem melhor do que qualquer pessoa que 2 crianças, no caso, as 2, né? 2 meninas, mesma gestação, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, pessoas completamente diferentes, né? Seres completamente distintos, apesar da mesma idade. Então, tem algumas características que são iguais. Então, olá, Luciana. Luciana chegando aí. Então, a gente precisa estar cuidando dessas dimensões, né? Principalmente porque a gente muitas vezes se passa por cima da questão da vontade. A criança, ela tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem os seus afetos. E hoje eu tenho necessidade de falar um pouco com vocês sobre a questão do afeto, porque o afeto não é apenas o carinho, o amor, né? O pessoal tá chegando aí. Não é apenas isso. É também o afetar o outro. As nossas crianças, elas são afetadas por tudo que acontece, né? Hoje nós vivemos uma realidade que, se alguém falasse pra gente em novembro de 2019 que a gente viveria praticamente um ano sabático, né? Todo mundo dentro de casa, pode trabalhar, não pode trabalhar, como é que vai ser? A gente vai falar, isso é coisa de cinema, né, filha? Claro que não, isso não existe. No entanto, estamos em casa há meses, né? E com algumas coisas mudando, mas ainda estamos nesse processo. Então, isso também afeta as crianças. As crianças, as nossas crianças, se a gente for pensar dentro de casa, a gente também precisa lembrar que às vezes a nossa criança está escutando se falar de desemprego, de dificuldade financeira, de todas as idades. Às vezes perdeu alguém da família, um ente da família, e isso tudo afeta esse ser, afeta essa pessoinha, que pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Porque muitas vezes a gente conversa as coisas e a gente esquece, inclusive, que eles estão ouvindo. Coisa que eu acho muito importante, fundamental para a criação de qualquer ser humano saudável. E isso eu tento fazer em casa, né? Conversar sempre com o seu filho, com os seus netos, sobre o que está acontecendo. Claro que o primeiro papel é sempre do pai e da mãe. Mas enquanto escola, enquanto família, a gente precisa conversar com as crianças dentro daquilo que ela pode entender. Por exemplo, eu já conversei com a Ana Luísa sobre... Minha filha tem 5 anos. Eu já conversei com ela sobre o coronavírus. Então, ela tem noção que a gente não pode ir para a rua por causa do coronavírus, o que está acontecendo. E isso é muito importante para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela. Assim como quando a gente passou uma situação de luto, foi com a perda do meu pai, eu também conversei com ela. Porque ela tem que ter a oportunidade de sofrer, de viver dentro daquilo que ela pode, óbvio. Mas ela tem que ter a oportunidade de simplesmente de viver aquilo junto com a gente, ver que a gente está sofrendo, ver o que a gente está sentindo e entender que existe uma situação e que às vezes vai precisar ser conversada outras vezes no momento que a criança suscita. Não é a qualquer momento. Eu tenho que falar isso agora. Eu falei na ocasião, depois ela não tocou mais no assunto, esses tempos agora que ela vem tocando no assunto. Então eu sinto a necessidade de conversar novamente. Eu acho bem importante que a gente vá... Não.
Ih, gente, peraí, que eu fiz uma bobagem. Desculpa, Priscila, fiz besteira. Também estou me entendendo ainda com o Instagram. Mas voltando ao assunto. A gente precisa que esse ser tenha vontade, que esse ser é afetado. Então, que sente afeto, sente amor, sente tristeza, sente raiva, sente alegria. E isso a criança precisa aprender a falar sobre essas coisas. Os sentimentos, assim como nós adultos. Só que a gente, às vezes, para aprender a falar, a gente precisa ir lá para o psicólogo, minha amada psicóloga, Geise. Ó, tô com saudade. A gente, às vezes, precisa ir para o psicólogo para aprender a organizar melhor as coisas conosco. Mas os nossos filhos, a gente pode começar a ensinar desde pequeno. A olhar para um rosto. O que está sentindo? Está feliz? Está triste? Boa noite, Kaline. Boa noite. Tem um pessoal chegando. Celinha. Keila, tem um monte de gente aí, graças a Deus, que bom, tô feliz. Então, assim, a gente precisa aprender a conversar. E a gente começa conversando também mostrando. Olhando na novela, como é que ela tá se sentindo? Ela tá feliz? Ela tá triste? Isso são perguntas em forma de brincadeira que você vai fazer assistindo um vídeo no YouTube, lendo um livro para criança, mostrando uma figura na rua, mostrando um quadro que você tem em casa, mostrando fotos que a criança tem. O que você está sentindo aqui? Porque a criança começa a aprender a dar nome para os sentimentos. E quando a gente aprende a dar nome, tudo fica mais fácil. Né? Aqui a Vanessa está falando, aqui em casa o assunto coronavírus gerou um certo medo de ir à rua. Será que o assunto não foi abordado de forma adequada? A gente nunca sabe ao certo como o outro vai receber a história, né? O que vai entender. Mas você pode abordando de outro jeito. Não precisa ter medo, mas tem que ter cuidado. Não podemos ir na rua sem máscara. Mas também falar que tem um monte de gente que vai sem máscara. E que essas pessoas estão se arriscando. Porque isso é perigoso. A gente precisa jogar as claras, dentro da linguagem que a criança precisa, mas vai falando. E até mesmo, claro, se a criança se recusa a ir à rua, não é hora de forçar, mas traz no portão, mostra a rua, fala que precisa usar máscara, que precisa lavar as mãos quando entra em casa, álcool em gel, não pode botar a mão nas coisas na rua. Dá as orientações corretas, que isso vai ajudando a criança a ir minimizando esse medo. Porque às vezes a criança fica com tanto medo que isso pode gerar outros problemas mais à frente. E a idade das suas é a idade que começa a descobrir o medo. Até uns 2 anos, 3 anos, criança não tem muito medo de nada, não. Se você mandar subir num prédio, fica lá e pula daí de cima, a criança pula, não é não? Você fala, pula, vem, você é mãe lá embaixo, a criança lá em cima do prédio, 3 andares. Pula, meu filho, ele pula. Assim como a gente tem a tristeza dessa criança da Bahia, do Miguel, que subiu, quebrou o negócio e a criança caiu lá de cima, né? Então, assim, a criança não tem noção de perigo. A gente acha que já tem, mas não tem. Eles ainda estão formando essa consciência para que tudo vá para o seu devido lugar. Um bom ajudante para a gente, porque a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou falar disso? São os livros. A literatura infantil. Tem muito livro legal. Quiser algumas dicas, depois o pessoal pode me chamar no privado, que eu dou alguns nomes de livros. Tem um livro lindo, que eu sou muito apaixonada, eu só não sei por onde anda meu livro, gente. Eu sei que está na escola, mas não sei onde. Que é Vovô Me Deu um Bolo. Esse livro é da Paulinas e ele trata sobre a morte. Mas ele fala da morte desse avô de um jeito tão bonito, tão delicado. Não é para criança muito pequenininha, não. Ele tem um pouquinho mais de texto. Então, a partir de 5, 6 anos, né, 7 anos, já dá para ler de boa. E ele é lindo. E aí a criança tem essa possibilidade de se encontrar, de perceber a morte como um evento que vai dar saudade, mas como uma fase importante na vida, né? Que faz parte da vida. Então, assim, é muito legal. E tem outros livros também que tratam de muitos outros assuntos. Qualquer coisa é só me gritar. Bom, temos a dimensão social e hoje a gente vive essa realidade
desse social já, né, muito dificultoso. A gente sabe que as escolas estão fechadas, então a gente precisa ter esse cuidado, né, de não ter mais essa convivência social que eles tinham até 13 de março. Então a gente precisa cuidar, a gente pode cuidar disso. Mas como é que a gente mantém o social? A gente vai ter que entrar nas brincadeiras, digo aí, pai, mãe, quem está em casa, não tem muito para onde correr. Mas também quando puder fazer uma chamada de vídeo para mostrar o amigo, o primo, isso também é muito legal, se a criança quiser, né? Porque a minha, quando eu faço chamada de vídeo, não para de pular, porque ela fica tão empolgada que ela não consegue fazer nada. Nem falar direito, porque ela pula, 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 pula. Então é aquilo, a gente também tem que respeitar a criança e a forma como ela vai se colocar, porque às vezes ela fica muito empolgada. Mas é legal, é uma forma da gente manter esse social da criança, porque nesse momento não é o ideal ir para casa do coleguinha, como eu às vezes fico vendo foto. Não é o momento, até porque as pessoas estão andando, as pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. E a gente tem uma doença importante andando, né, pelo nosso país, que ela precisa que a gente fique na nossa casa para que ela não entre na nossa casa. Ou pelo menos a gente dificultar ao máximo isso. Mas faz parte, né? Vambora, gente. Criança de 0 a 6 anos. Bom, vamos começar a falar lá do pequenininho? Antes disso, ó, manda um aviãozinho aí para as amigas que têm bebezinho. Vou começar a falar dos bebês, dos pequenininhos, tá bom? Chama as amigas. Ó, vem ver, ela vai falar dos bebês. Gente, como é que a gente faz estimulação de bebê? Né? É bem interessante a gente trabalhar com toda essa primeira fase, toda essa primeira infância, com os 5 sentidos. Quem lembra aí quais são os 5 sentidos? Vai escrevendo aí para mim que eu quero ver. Vocês lembram quais são os nossos 5 sentidos? Vamos, gente, quero ver. Quero ver vocês escreverem aí para mim. Cadê? Ih, tá todo mundo em silêncio. O que que é isso? Vamos lá, gente. Quais são os 5 sentidos? Escreve aí para mim. Ah, meu Deus do céu. Tô mandando um aviãozinho para as amigas? Tá chamando o povo. Cadê, gente? Quais são os sentidos? Fala para mim aí. Ah, começou a vir, gostei. Audição, paladar, olfato, visão. Tá faltando um. Visão, olfato, paladar, tato. Isso aí. Audição, visão. Vamos lá. Visão, paladar, audição, tato e olfato. Perfeito. Isso aí, isso aí. Porque deu uma travada aqui. Eu falei, ué, meu Deus, cadê o povo? O pessoal do Face também pode me responder, viu? Fiquem aí quietinhas, não, meninas. Estou vendo vocês. É, exatamente. Então, toda educação, todo desenvolvimento do ser é interessante que comece justamente pelos sentidos. E toda a estimulação do bebê, né? Aí, bebê, a gente entende de 0, né? Do recém-nascido até lá os 2 anos, mais ou menos. 2 anos, né? A gente. Assim, mas os sentidos não é só para essa fase, não, tá, gente? De preferência, toda a vida do ser. Porque a gente aprende melhor. Dica da neurociência. Tem estudado aí, tem aí uns amigos meus aqui atrás, meus livros, tem estudado e é fundamental. Então, assim, o que a gente faz? Vamos estimular. Bom, a criança está mamando no peito, o bebezinho. Ainda não está na fase de começar a comer. Então, a gente vai estimular os outros sentidos, em especial o tato. O tato, a pele é o nosso maior órgão e, e nós temos tato em todo o corpo. Então, como é que a gente trabalha isso? Você pode começar com pedaços de tecido que você tem em casa, ou até mesmo deu banho, tá lá dando banho, vai passando a toalha. Se você tem toalhas de textura diferente, tipo, tem uma toalha de fralda
né, que é muito comum, e uma toalha comum. Você passa no bebê a toalhinha de fralda, vai falando o nome. Ah, eu estou secando as suas mãos. Olha que lindas as suas mãos. Estou secando seus bracinhos. Olha o bracinho do neném. A sua barriga. Vai nomeando e vai passando a toalha ao mesmo tempo. Você está incentivando que sentido, gente, quando eu faço isso? Quais são os dois sentidos que eu estou trabalhando nesse momento? Hein? Ih, travou de novo. Vou adiantando, vamos lá. Eu estou trabalhando a audição e eu estou trabalhando o tato. E com isso, outras coisas. Músicas diferentes, dançar abraçadinho, dançar separadinho, deixar a criança sentir com o pé quando já começa a ficar maiorzinho, né? Já vai para o chão, o tapete, o piso, quando a gente puder de novo, né? A areia, botar o pé na areia, botar o pé na grama. A primeira vez que uma criança põe o pé na areia é muito engraçado. Normalmente eles detestam, né? Mas essas experiências estão trazendo informações para esse cérebro que está bombando, querendo fazer muitas sinapses, muitas conexões e fortalecendo essas conexões. Quanto mais esse cérebro for alimentado com informação de qualidade, mais, posso dizer isso, né, em todas as, mais inteligente seu filho será. Por quê? Porque ele está tendo mais experiências, né? Não é que ele tenha que viver tudo de uma vez só, mas esse experimentar, quando chega na fase das papinhas, a papinha amassada, o aprender a mastigar, o ir conversando, isso já serve para a criança quando vai crescendo também, 2 anos, 3 anos. Esse biscoito que você está comendo, ele é doce ou é salgado? Você já começa a ensinar a criança a perceber a diferença e a nomear aquilo que ela está comendo. E isso aqui, o que é? Vem um limãozinho azedo. A gente vai alimentando. Porque qual você, toda vez que a gente vai fazendo isso, que a gente vai dando possibilidade, a criança vai só crescendo. Ah, daqui. Coletivo da Terra das Artes, seja bem-vinda. Sofreu, mas conseguiu entrar. Seja bem-vinda. Professora Adriana de balé. Então, assim, e você vai permitindo, claro, tirando os perigos do caminho, mas vai permitindo que essa criança ande, que essa criança levante, que essa criança role. Isso é muito importante. E você vê que faz toda a diferença ali na frente. Quando esse ser vai chegar na educação infantil. Quantas vezes, eu fiquei muito apavorada, há alguns anos atrás, eu fiz uma atividade na escola de educação infantil, que eu sou diretora, que as crianças podiam levar velotrol, bicicleta, né? E para andar no corredor da escola. A escola tem um bom corredor para ficar andando ali. E eu fiquei chocada. Claro, a gente fez umas trocas, né, das coisas, para que as crianças pudessem experimentar outras coisas, patinete, tudo mais. Gente, as crianças não sabiam pedalar. Mas eu não estou falando das crianças de 2 anos, que é natural não saber pedalar. Eu estou falando das crianças de 5. Por que elas não sabiam pedalar? Porque sempre fizeram por ela. E quando a gente vai fazendo, por mais que a gente ache que a gente esteja ajudando, mas a gente faz as coisas pela criança, a criança não tem a possibilidade de desenvolver aquela habilidade. E aquilo vai fazer falta ali na frente. Por exemplo, essas crianças... Mas era assim, não era um ou outro. Era um grupo enorme das crianças que não sabiam pedalar. Porque essa criança é botada num carrinho, o adulto empurra, quer dizer, o adulto faz força, aquela criança só fica ali sentada, e a coordenação motora. Aí depois chega lá no ensino fundamental 1, mas a letra do meu filho é feia, mas ele não sabe se organizar no caderno. Mas às vezes essa criança nunca se organizou em lugar nenhum. Não era permitido a essa criança se organizar em lugar nenhum. Então, como é que essa criança vai se organizar numa folha de papel se ela não se organiza com relação ao mundo? Abre parênteses. Vamos para as crianças com 4, 5 anos. Gente, estimule a relação da criança com o papel, da criança com o desenho. Ali você sabe como as coisas estão andando. Se as coisas estão andando bem, se as coisas estão andando mal. Se essa criança está se desenvolvendo da pode.
Isso é muito importante para depois, porque assim, só ficar reclamando da pobre da letra da criança, né? Mas a gente vai chegar nessa parte aí melhor. Então, voltando para o bebê, para a criancinha lá de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Ana Paula, eu quero dar papel, eu quero que meu filho tenha contato com lápis, com caneta. Qual é o indicado? O indicado é você escolher um lugar da casa para dar uma desapegada, porque vão acontecer coisas na sua parede. Então, isso eu tirei até de uma conversa com uma prima justamente sobre isso. Por isso que veio o tema também. Que é bacana? Que é legal? Uma folha de papel, eu gosto muito de craft, porque o craft é um papel pardo melhor, mais grosso. E é barato também, mesmo preço do pardo. Ou uma folha de 40 quilos. Prega na parede e deixa a criança desenhar ali livre. Riscar, desenhar. O ideal para essa criança é ainda o giz de cera grosso, porque não os que eles ganham em aniversário, os de aniversário deixa mais para frente. Porque, a minha de 1 ano já rabisca a parede. Pois é. Porque não tem jeito, gente. A gente revive o desenvolvimento da humanidade. E a humanidade tem necessidade de deixar suas marcas. E as nossas crianças também vivem a mesma coisa. Ou vocês acham, ou aquela coisa das pinturas rupestres que a gente estudou lá na escola, lá na quinta série, né? Sexto ano agora. A gente estuda pintura rupestre e a gente tem que entender que a gente, enquanto ser humano, a gente faz aquele caminho de evolução também. A diferença é que a nossa sociedade já acumulou mais conhecimento e foi adiante. Então, assim, entrou lá fez esse papel. Deixa as crianças deixar suas marcas. Você pode brincar com tinta ali, pode ser do lado de fora, né? Não precisa ser todo santo dia, né? Mas é bom que a criança tenha esse momento de expressão e que isso se torne um hábito, porque só vai ajudar, só vai desenvolver. E o trabalho na vertical, ele é maravilhoso. Na horizontal também, mas na vertical é bem interessante, que é uma forma diferente da criança se expressar do que ela vai encontrar pela vida, né? Então é bem bacana, é bem legal mesmo. Tira um momento para fazer isso. Até com os maiores, que eles também gostam, trabalhar com tinta, com pincel. Escolhe aquele dia, gente, tira aquele momento. A gente está vivendo uma quarentena que a gente não vive muita coisa diferente. Então, vamos fazer diferente. A Ângela está falando aqui, carimbo das mãos, carimbo dos pés. Eles gostam de ter as suas marcas, né? Estou aqui, isso aqui faz parte de mim. Isso é bem legal. Outra coisa também, outra coisa, coisas que a gente deveria ter em casa a partir do momento que a gente tem criança e que vai chegando 1 aninho por aí, né? Além daqueles brinquedos lindos, bem coloridos, que é bom que se tenha, né? Mas se não tiver também, a gente pode substituir por outras coisas. É isso aqui, ó. Eu queria... O meu tá até amarrado, porque minha filha amarrou. Bambolê. Bambolê é muito bom. Para você brincar com a criança, de dentro, de fora. Isso aqui com o bebê, você pode segurar e pode amarrar coisas aqui. Amarrar a fraldinha dele, amarrar um outro tipo de papel, amarrar um pedaço de fita que veio aí no presentinho que você comprou do dia do namorado, não tem mais nada para fazer com a fita, ficou com pena de jogar fora porque a fita era bonita. Amarra um monte de fita para o bebê ficar passando ali, você segura no chão, cresceu um pouco, vai rodar o bambolê, vai pular dentro do bambolê, você vai trabalhar com seu filho dentro, fora, né? Até coelhinho na toca com o bambolê. E o bambolê é tão barato, gente. Às vezes, né? Às vezes a gente compra brinquedos caríssimos e que no final não serve para muita coisa, não, porque só mexe, pisca com a luz, acabou, né? Acabou a graça, não tem mais o que fazer com aquilo. O bambolê é riquíssimo. O bambolê você joga, você pode pegar um balde que você tem em casa para a criança jogar o bambolê. Tudo isso você está desenvolvendo. Coordenação motora, organização do corpo, força da mão, direcionalidade, coordenação óculo-manual. Sabe o que é isso? Óculo-manual. É você aprender a olhar para o que você está fazendo. Quantas vezes vocês já tentaram ensinar alguma coisa para as crianças que você fica assim, aqui, e a criança está assim, ó. Olha para todo lado, menos para o que você está mostrando. Isso é ensinado, gente. A gente precisa, ó, direcionar o olhar, aprender a olhar para o que a nossa mão está fazendo. Porque aí a gente consegue mais destreza. A gente consegue fazer melhor. Certo? É isso. Tem coisa que a gente não precisa inventar a pólvora e gastar milhões, não.
Outro brinquedo que a gente precisa ter em casa, o tal do balde. Gente, aquele balde. Balde, bola, bambolê, uma corda, minha filha, é melhor do que crossfit. A gente faz um crossfit dentro de casa. Bola grande, se tiver, né? Variedade de bola. Jogar a bola no balde, jogar a bola no bambolê, alguém segurando o bambolê. Acertar o balde por fora, acertar dentro do balde. Tudo isso são coisas legais que a gente faz sem precisar de nada, com coisas que a gente tem em casa, porque a gente tem bola em casa. Normalmente, quem tem criança tem bola. Não importa a bola que você tenha, usa o que você tem, não precisa comprar outra. Bambolê, nem sempre a gente tem, mas é um investimento que vale a pena. Você vai gastar o quê? R$ 2? Né? É muito bacana. Sem contar. E depois, quando vai passando, quando aprende a rodar o bambolê e passar pelo corpo, então, aí desenvolve pra caramba um monte de outras coisas, equilíbrio. Maravilhoso. Vamos. Ah, tem outro negócio também. Esse eu não sei se vocês vão ter condições de comprar, porque é caríssimo. O meu já tá até usado, ó. Isso aqui é outro objeto espetacular que professora de educação infantil adora. Porque a gente faz tanta coisa. Isso aqui é um peixe, gente. Eu fiz uma pescaria. Tem um vídeo lá nos meus canais. Tem vídeo eu ensinando a fazer essa pescaria aqui que eu fiz com a minha filha. Mas o rolinho de papel higiênico, ele também é ótimo para força, para equilíbrio, para o tônus da mão, para coordenação motora fina. Porque a gente trabalha aqui, ó. Sabe o que você pode fazer com isso? Quando você quer trabalhar equilíbrio, né? Pegar um limão, um ovo cozido. Não acho ideal ovo cozido, não. Mas eu pegaria um limão, ou eu pegaria uma bolinha ou bolinha da piscina, aquele tipo de bolinha de piscina de bolinha. Bota aqui e pede para a criança equilibrar, andar por um espaço, carregando a bola, ou a bola mesmo, bola que a gente estava brincando agora há pouco no balde. E ele tem que andar um caminho equilibrando a bola aqui. E isso ensina ele a olhar o que ele está fazendo, ensina ele a dominar o corpo, ele não pode ficar se sacudindo muito, porque senão a bola vai cair e ele não vai ganhar. São pequenas atividades que trazem um arejo para o que a gente já vem fazendo e são coisas que a gente tem. Que às vezes a gente, poxa, acabei de jogar fora hoje. Não tem problema não, já terá outros. Então, isso aqui é uma coisa que você pode inventar tem mil utilidades, né? Além de pescaria, além de equilíbrio, fazer também, se quiser brincar, em vez de bola na lata, bola no rolinho, também é bacana. O ruim é que o rolinho é leve, então qualquer ventinho derruba. Mas são muito simples e que você pode, num outro momento, pega com essas crianças, vai pintar esses rolos, vamos trabalhar com tinta, vamos incentivar a criatividade. Gente, o século XXI, o mundo está se transformando o tempo todo. E as pessoas que conseguem se reinventar são as que sobrevivem melhor. Observa. Quantas pessoas estão falidas e quantas pessoas se reinventaram nessa quarentena? Diante de uma dificuldade que veio para todos. Porque a dificuldade não veio para um e não para o outro, veio para todo mundo. Né? O coronavírus veio e deu uma sacudida na nossa sociedade planetária. Quem conseguiu se reinventar está conseguindo caminhar, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar com a nossa criança. A criatividade, a possibilidade de se reinventar, de criar, de construir algo novo, diferenciado. E isso a gente começa fazendo trabalhos manuais, pintura, permitindo que ele invente, que ele crie, né? E não só cobrando simplesmente dele, mas fazendo essas outras coisas que são muito importantes. A gente precisa desse movimento. Né? Não dá para a gente ficar parada. Né? E a gente trabalha a criatividade criando, a gente trabalha essa resiliência, que é aprender a ter uma questão e aprender a se adaptar e se modificar e se remoldar a partir da infância, com a criatividade. Tá bem? Então, bom, coisas importantes que a gente precisa lembrar. A criança pequena, ela é muito apaixonada por tudo que cerca. A infância, ela tem... o mundo é voltado para ela, ela acha que realmente o mundo gira em volta do umbigo dela. Por isso, muito cuidado.
tenha atenção realmente, tenha cuidado com o que fala, com o que diz, com o que essa criança vive. Às vezes, determinadas coisas a gente não pode escolher que a criança vai viver ou não, mas a gente precisa saber que a gente precisa conversar. Por exemplo, às vezes a criança está enfrentando a questão dos pais se separando. A criança, na cabeça dela, acha que é por culpa dela. Então é importante ser conversado e ser explicado para ela que não é. Que às vezes os adultos, eles passam por situações, mas que não é por causa dela, não é por falta de amor. Porque às vezes a criança pode achar que é. E aí você encontra um adolescente revoltado lá com 16 anos, não sabe que às vezes foi um trauma quando ele tinha 2. Porque os pais se separaram e ninguém parou para conversar com a criança o que estava acontecendo. Mas a criança vai sentindo. Ela sente, ela não sabe falar. E a marca fica lá. E o buraco fica lá. E às vezes eles vão tentar resolver o problema do buraco lá na adolescência, com droga, com bebida, com tudo que não deve. Então, é bem interessante a gente conversar as coisas que acontecem dentro do nosso lar. Se está uma situação de desemprego, conversar. Explicar para ele o que é desemprego, mas o que se está se fazendo. Então, conversem. O melhor conselho que eu posso dar para a gente, nesse momento da vida, é conversar. Porque a criança realmente acredita que o mundo gira em volta do umbigo dela. Então, se está sol lá fora, é por causa dela. Se está chovendo, também é. Se passa um vento, né? Então, assim, vá pelo caminho do diálogo, é sempre o melhor. É sempre o melhor caminho. Tudo que a criança for aprender, agora vem outro material, nem peguei aqui. Tudo que vocês forem trabalhar com a criança, forem ensinar, seja mãe, seja escola, seja quem for, trabalhem com materiais concretos. Por exemplo, eu estou acompanhando minha filha, a gente está trabalhando os números de acordo com o que está vindo da escola. Eu trabalho com ela com tampinha de garrafa, então guardem as tampinhas de garrafa. E ela conta, reconta, porque, gente, mas meu filho já sabe contar até 20, tem 2 anos. Parabéns. Mas se tu mandar teu filho pegar 11 chapinhas, ele não vai saber. Porque as crianças aprendem a sequência de números, assim como aprendem inglês, elas aprendem como uma música. Assim como cantar cai-cai balão, atirei o pau no gato, por aí vai. Mas fazer a relação lá dentro do cérebro de número, quantidade, é outra conversa. Por isso a gente precisa do concreto. E ele sabe que pegar 1. 2, pegar 2. 7, ele tem que pegar 7 tampinhas. E aí você vai, de acordo com o amadurecimento da criança, tá aqui, tampinhas são maravilhosas, são mesmo. De acordo com o amadurecimento, você vai brincando e a criança vai percebendo. Ela vai sabendo, ela vai entendendo o que é um número. Ela vai entendendo uma coisa que depois lá na frente, quando forem ensinar para ela o que é par, o que é ímpar, e a pessoa não aprende, né? Tem gente que eu conheço que não sabe o que é par e o que é ímpar. E por que é par e ímpar? É porque não construiu a noção do número direito. E aí você não vai saber o que é par e o que é ímpar. Uma coisa muito simples. Porque é muito, muito, muito importante a gente construir essa noção. Não é só cantar os números, falar uma sequência, que eles falam em português, falam em inglês. E tudo vira brincadeira. Outra brincadeira que eu gosto muito, que estimula uma coisa chamada consciência fonológica, é a brincadeira de bater palma. Aí você pode bater palma, depois você pode pegar tampinha sobre os pedacinhos das palavras. Vamos brincar com as palavras. E isso você brinca com a criança fazendo comida. Fulaninho, vou falar o nome da minha. Lulu, vamos lá. Quantos pedacinhos tem a palavra bola? Ela, 2. Com ela, eu já comecei a trabalhar com ela, essa coisa de bater palma para as partes da palavra. O que eu estou ensinando para ela, gente? Eu estou ajudando a professora da alfabetização lá na frente. A Ana Luísa tem 5 anos, ela está no pré-1 ainda. Que ela ainda tem o pré-2, depois ela vai chegar no primeiro ano. Mas eu já estou construindo com ela a noção de palavra, que é uma coisa difícil, e que a palavra, ela tem as partes. Isso ajuda demais na conta. E eu brinco com palma. Eu, por enquanto, estou brincando só com palma com ela ainda.
E estou também inserindo brincadeira de rima, também é fantástico. Estimule seu filho a aprender a rimar, só falando, não escrevendo, só brincando. Você fazendo almoço, fazendo janta daqui a pouco, fulaninho, sabe o que é rima? Explica para ele o que é rima, que é a palavra que termina igual. Rima com coração. Daqui a pouco ele vai vir lá com macarrão. Isso aí. Você está alimentando. Lembra que eu falava do cérebro? Mas isso dá para fazer com a criança um pouco mais velha, né? Não é com a criança de 2 anos. A gente vai fazer isso lá a partir dos 4 anos e meio, 5 anos, 4 anos para frente. Já dá para começar a brincar com essas noções. E tudo na palavra, gente. Porque a gente precisa aprender, porque nem só de pular, correr, subir, descer, vive o homem. Também tem outras estimulações que a gente faz de forma bem divertida, né? Bem simples. Bom, vamos lá. Já falei de várias coisas que eu tenho aqui, já bambolê, já falei das brincadeiras. Agora vamos para a criança um pouquinho mais velha, tá bom? Vamos lá para as crianças a partir... Quando eles vão chegando aos 7 anos, aí começa uma fase muito importante, porque eles vão se afastando do egocentrismo e vão começando na fase social. É uma fase mais, eles estão mais voltados para o grupo. E aí eles começam a ser importante a questão das regras, das brincadeiras, do estar junto, né? O clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Isso é nítido nos recreios das escolas. Eles já começam a se separar, às vezes brincam juntos, mas começa essa separação. Então, assim, esse é o momento, a partir dos 5 para 6 anos, e começar a inserir os jogos com regras. E eles gostam muito da regra. Inclusive, se você quebra uma regra, meu Deus do céu, acabou o mundo, você merece pra cadeia. Inclusive, se você perguntar para eles, para o grupo, quem quebrou a regra, que castigo merece, eles são terríveis. Verdade. Então, assim, esse é o momento de incluir o jogo, a brincadeira com regra e com regra mais rígida. Porque eles também estão colocando essas regras para dentro. Essas regras ajudam na organização. Não que antes você não podia dar o comando, um comando mais direcionado. Claro que pode. Mas quanto mais a criança vai crescendo, mais regras a criança consegue obedecer. E tem aí vão em jogos maravilhosos, né? Aí a gente pode começar. Um jogo que toda criança deveria ter e deveria brincar é o pega-vareta. Porque o pega-vareta trabalha a coordenação motora, movimento de pinça, atenção, planejamento, execução do planejamento. É um jogo incrível e super, super barato e que às vezes a gente ganha e desfaz. Ah, é perigoso a ponta. Gente, pelo amor de Deus, dá uma supervisão para a criança, mas deixa a criança brincar com o jogo. Porque ele é fantástico. Né? Ele é fantástico, ele desenvolve muita coisa. E é um jogo de R$ 2, de pescaria de festa junina. Né? E excelente, excelente. Então, possibilitem o jogo entre eles, o jogo com a supervisão do adulto, claro, com todo cuidado, para evitar acidentes, né? Jogos, coisas que eles tenham que fazer. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e aí eu convido todas a irem visitar a página da escola, Centro Educacional Loureiro de Moraes, no Facebook. Tem muitas fotos de muitas atividades que a gente faz, que é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar. E isso a gente vai adaptando conforme a idade da criança. É o circuito, são sequências de atividade. A gente não quer que a criança aprenda que primeiro faz por exemplo, para escrever, né? Primeiro você senta, você se organiza, você pega o lápis, você escreve ali. Você tem toda uma organização? Pois é, a gente começa a ensinar a sequência quando ele primeiro tem que... Quando a gente faz uma brincadeira dessa, um circuito para ele cumprir. Primeiro ele tem que pular no bambolê, depois ele vai subir no escorrego, depois ele vai pular, passar por dentro do outro bambolê. Você tem uma sequência de atividades para ir fazendo para que a criança entenda que as coisas têm uma ordem e que cada espaço daquele, ele precisa agir de uma determinada maneira. E isso é muito importante. Você está, de novo, alimentando essa cognição, ensinando para esse cérebro que existem regras, que existe uma organização, que ele não pode fazer uma coisa, depois fazer outra, porque não é tudo na ordem que ele escolhe, que ele quer. A vida e o mundo não funcionam assim, não é?
É desse jeito. Então, na brincadeira, no lúdico, a gente desenvolve diversas coisas com a criança desde muito pequenininha. Eu vou fazer agora uma sequência, um circuito de 30 coisas para uma criança de 2 anos? Não. Eu tenho que fazer um circuito que ele dê conta de aprender, de guardar na cabecinha dele, trabalhar a memória. Eu vou botar 3 coisas, 2, 3, e aí você vai experimentando. Vai aumentando. E vai vendo se eles vão dando conta. Isso é importante. A gente precisa aprender a olhar a criança, olhar o outro, e a partir desse olhar, ir trabalhando aquilo que a gente precisa que ele desenvolva. Uma brincadeira que eu faço sempre na escola, que no início as crianças têm muita dificuldade, mas depois eles dão um show, é com corda. Ana Paula, mas você bota a criança de 2 anos para pular corda? Não, gente. Tem outro brinquedo que a gente precisa ter em casa, né? Que é barato e que a gente não tem. Corda. A última coisa que eu vou fazer com a corda é pular. Se eu chegar a pular. Não. Primeiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar no chão e vou pedir que a criança ande em cima, com equilíbrio. Eu quero trabalhar esse corpo, eu quero trabalhar esse tônus, eu quero trabalhar essa força. Ele tem que aprender a se equilibrar. Como é que eu quero que a criança depois escreva em cima da linha se ela não consegue andar numa corda no chão, gente? Muito difícil, né? Então, vou mandar na corda reta, depois vamos fazer um monte de volta, cada vez é uma volta diferente. Às vezes é assim, outras vezes vai ser assim, outras vai ser assim, e cada uma vai de um jeito. 10 metros de corda, você faz a coisa. Aí depois começa a pular cobrinha, sabe o que é cobrinha? Segurar a corda e ir balançando. Aí a criança pula de um lado para o outro. Por último, que a gente vai aprender a pular a corda, né? É por último. E aí você já trabalhou um monte de coisa, você já brincou um monte de vezes. Ah, Ana Paula, mas eu não tenho corda, não tem problema, filho. Se tu tem uma borracha no quintal, serve. E se também não tiver, faz uma linha no chão, com giz, com fita crepe, com o que você tiver, ou anda em cima das linhas do piso da sua casa. O importante é ir mostrando para a criança que tem limite, que ali é um limite, que ele precisa obedecer. Porque quando chegar na hora do caderno, essa criança já construiu esse conceito dentro dele. Ah, aqui, ó. Pessoal do Coletivo das Artes gosta de usar fita crepe. Fita crepe, gente, fita crepe é vida. Se você pensa qual o objeto pedagógico que a gente precisa muito... Fita crepe, aqui, ó. A minha tá aqui do meu lado. A gente usa para tudo. Marca o chão com fita crepe. Ou, né, porque fita crepe é uma coisa boa porque ele não suja, não marca a parede. Então, se você vai colar... Lembra aquele papel que eu falei da pintura lá atrás? Do 40 quilos? Pode colar com fita crepe na parede que não vai arrancar a sua tinta no final. Agora, fita durex, minha amiga, se colar, tu já fica ciente que tu vai chorar depois, porque vai vir a fita e vai vir a tinta junto. Fita crepe é muito bacana. E você também pode fazer essa delimitação no chão com a fita crepe. O mais legal é a gente variar. Faz com a corda, faz com giz, faz com a fita crepe. Vai trocando material e aí deixa a criança brincar. E aí vai variando, porque, gente, a gente não aprende nada fazendo uma vez só. Você aprendeu alguma receita na sua vida fazendo uma vez só? Fiz a primeira vez, já decorei tudo. Você aprendeu a dirigir uma vez só? Fazendo uma vez só? Dirigindo uma vez só? Não. A gente precisa da repetição, mas essa repetição não precisa ser chata, não precisa ser enjoada, não precisa ser sempre a mesma coisa. A gente pode usar a nossa criatividade. E aí a gente só tem a ajudar essa criança a se desenvolver de forma plena, saudável. E sair dessa quarentena mais sã, né, com mais sanidade, mais saudável. Porque lembra que no início eu falei das dimensões do ser? Então, todas as dimensões do ser precisam ser trabalhadas, precisam ser vistas. Né? Com certeza, à tarde vai ser muito legal. Eu aqui em casa eu faço, vira e mexe, estou fazendo coisa com a minha filha também, vou pro quintal, porque ela precisa desse movimento. E isso era muito feito com a escola, mas agora ela né, eles não estão indo para a escola. E Deus sabe quando irão novamente. Então a gente precisa desse trabalho constante, com seriedade,
com objetivo, sabendo que a gente não pode almejar coisas lá na frente se nada foi feito aqui atrás. Agora, se a criança tem 6 anos, a criança ainda não foi estimulada a aprender a amarrar um cadarço, a criança não sabe abotoar um botão, seu filho não sabe passar uma manteiga no pão, pentear o cabelo, botar uma roupa, tem muita coisa aí atrasada que precisa ser estimulada. As atividades da vida cotidiana, do dia a dia, eles são muito importantes também para o crescimento do amadurecimento. Não adianta eu fazer esse monte de coisa e eu faço tudo pelo meu filho e não sabe botar uma meia, e não sabe botar um casaco, tirar. Isso tudo forma o corpo, forma a coordenação motora fina. Coordenação motora fina é vida, é aprender a levar o alimento à boca, é sobrevivência. Então, a gente precisa estimular. Pentear o cabelo, ó, é importante. Um monte de coisas do dia a dia são importantíssimas para o desenvolvimento da coordenação motora. Então, façam isso. Permitam que as crianças aprendam. Permita a autonomia das crianças. Isso é fundamental para o amadurecimento deles. Emocional. Porque se você faz tudo para o seu filho, sabe o que você está falando para ele? Você é um incapaz. Você não está dizendo com palavras, mas a tua linguagem está falando isso para ele. Olha que coisa terrível. Por isso que eu preciso fazer tudo para você, porque você é incapaz. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. E depois fica assim, mas eu não sei de onde ele tirou isso. Tirou muitas vezes do nosso próprio comportamento de adulto, que não fala, mas eles não são bobos, gente. Eles entendem. A gente não se esconde, a gente não... Olha o tempo, tá bom. A gente não se esconde dos nossos filhos, não, tá? A gente não se esconde. Então, vamos pensar nas nossas ações, que nossas ações na nossa escola, com os nossos alunos, com os nossos filhos, sejam ações um pouco mais conscientes. Tá bem? E hoje eu vou terminando por aqui, porque o tempo vai, gente. Eu achei que eu ia falar pouco hoje, falei a beça. Bom, o tempo correu, vocês gostaram aí, vai mandando joinha, mas eu quero falar umas coisas antes, ó. Tá rolando na minha página aqui do Instagram o sorteio desse livro, muito legal, com um monte de atividade bacana, que eu tô sorteando para as minhas amigas, meus amigos. Então, ó, é só ir lá, curtir o post, marcar 3 amigos, pode marcar quantas quiser, curtir a página também, né, Psicopedagoga Ana Paula Loureiro, e concorrer. O sorteio vai ser na próxima quinta, na live de quinta. E vamos, pois é, tem que ter que acabar, o tempo já correu. E vamos que vamos, tá? Agradecer também a todos que estão aqui. Muito obrigada, minha tia Riselda. Eu vou postar depois no YouTube e aqui no Instagram e tudo mais. Então, muito obrigada mesmo pela participação. Vou fazer outra live. Tá aqui, faz outra live, tá bom? Quinta-feira que vem a gente continua o assunto, tá bom? Já que vocês gostaram tanto. Se vocês quiserem, eu vou lançar perguntas. Se vocês quiserem, a gente continua o assunto das brincadeiras, tá bom? Ó, fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Pessoal do Facebook também. E até mais, viu? Fiquem com Deus. Muito bom ter vocês aqui comigo. Toda quinta. Beijo. Beijo, beijo, gente. Fiquem com Deus. Ó, participa lá do sorteio, hein? Tô esperando vocês.